Agora, eu trago um bastidor. Mais cedo eu falei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e perguntei sobre a entrevista que ele concedeu à nossa colega Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, na qual ele disse que recebeu um convite nos Estados Unidos para poder trabalhar lá, até como garoto propaganda. Eu perguntei a ele que, dependendo da situação do julgamento, se ele iria passar um tempo lá fora, como ele fez no final do mês de dezembro, e ele disse que não, que vai permanecer aqui no Brasil. Essa é a intenção dele. Ele disse que aqui é a terra dele e que vai permanecer aqui independente do resultado de hoje ou de até sexta-feira, como o Theo Cury falou, no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos à análise agora, novamente? Eu começo... Posso fazer um comentário? Claro, por favor, não, porque sempre. Hoje, não sei se foi nessa entrevista ou em algum outro momento, o presidente disse que estava considerando não só sair a vereador, que nós já debatemos aqui, mas sair a vereador em São Paulo. Aí eu fiquei pensando, né, se por um milagre ele sair elegível desse julgamento, que pelo direito seria o certo, mas nós sabemos que o clima não está bom. Seria um excelente candidato para a prefeitura. Porque nós estamos sem um quadro de direita para a prefeitura. Olha que coisa mais interessante, ia jogar uma pimenta no cenário político que sem precedentes. Boulos à esquerda, a princípio, porque também já começa a ter aí alguma dúvida, e Bolsonaro candidato à prefeitura. Ué, Tarcísio não ganhou o governo? Não seria interessante? Seria. Não ia faltar notícia de tédio, a gente não ia morrer. Isso hoje, porque tá tão morna essa pré-campanha para a prefeitura, tá um negócio tão chato, desculpa os pré-candidatos todos, falo aqui com muito respeito, mas imagine Bolsonaro concorrendo à prefeitura de São Paulo, ia ser o máximo. Vamos, ele até falou, né, que há uma cartada, né, daqui para 2026, eu acho que muita coisa vai rolar daqui a 2026. Vamos conversar agora, porque eu recebi várias críticas na internet, inclusive, eu vou dar nomes, a um telespectador chamado Danilo. Ele disse, ora, a Tainá Falcão não está no Arena, eu gostaria de ouvi-la também. E agora a gente vai conversar com a nossa analista e também repórter Tainá Falcão, direto dos estúdios da CNN em Brasília. Tainá, querida, boa noite. Oi, Leandro, tudo bem? Boa tarde também para essa bancada feminina. Gente, é porque aqui em Brasília, você sabe, né, Leandro? A gente fica fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O Congresso está aqui pertinho. Eu estava lá no Senado, num café, antes de começar o Arena, para poder trazer informações atualizadas para vocês. Aqui estou. Cheguei. Tainá, como é que você avalia esse julgamento agora, que começa daqui a pouquinho, às 7 horas, lá no TSE, aí em Brasília? Eu vou tentar situar o nosso telespectador aqui no Arena sobre o que a gente tem de novidade, né? Não houve muita mudança, tá? Pelo que eu conversei com gente lá no TSE, com ministros que estão vão avaliar esse julgamento, que vão decidir o destino político do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que acontece neste momento? A dúvida, a partir de hoje, logo depois do voto do relator, a gente deve ter o voto do ministro Raul Araújo. E aí é que entra a grande dúvida. O ministro vai ou não pedir vista? O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito pressão pública em cima do ministro Raul Araújo. Ele, na sexta-feira, foi a uma rádio, disse publicamente que, se vier um pedido de vista, o ideal é que venha do primeiro-ministro que abre os votos, que é o Raul Araújo, conhecido por ter votos mais conservadores e mais alinhados ou que tenham ou que favoreçam, de alguma forma, Bolsonaro e seu entorno, né? Digo isso porque a visão que se tem do Raul Araújo de seu voto conservador. Porque no ano passado, 2022, foi ele que decidiu pelo voto que acabou suspendendo ou proibindo as manifestações políticas no Lollapalooza. Isso gerou muita discussão dentro e fora do TSE. Muita gente dentro do TSE reclamando, fora também. E muita gente apoiando também, mas enfim, foi um voto visto como um voto conservador que favoreceu o PL, que fez o pedido, que foi o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só isso, né? O Araújo, ele também
teve um voto contrário naquela decisão do Alexandre de Moraes de aplicar a multa de 22 milhões de reais no PL, depois do pedido de anulação de parte dos votos computados no segundo turno. Também foi ele que, durante a campanha, autorizou, concedeu uma liminar que retirava do ar um vídeo do então candidato e hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chamando o então presidente, hoje ex-presidente Jair Bolsonaro, de genocida. Então, dentro desse pacote, a análise que se faz e a dúvida que se joga no TSE é em relação ao voto do Raul Araújo, o posicionamento dele em relação ao pedido de vista hoje. Pode não ser hoje, pode jogar para a próxima quinta-feira, né? Quando segue o julgamento, a depender de quanto tempo vai durar o voto do relator. A estimativa dentro do TSE é de que esse voto de mais de 300 páginas ultrapasse as 5 horas. Então, por isso que ainda há dúvida se o pedido de vista pode vir hoje ou não. O que dentro do TSE os ministros avaliam? Não há espaço para um pedido de vista, porque a gente já trouxe essa informação aqui anteriormente, porque eles falam que há um ambiente convergente, que os ministros estão alinhados nessa questão da inelegibilidade. A dúvida é em relação ao voto, não ao pedido de vista. É em relação à unanimidade pela inelegibilidade, ao 7-0 ou ao 5-2, com o questionamento sobre o voto do Raul Araújo, de quem a gente falava agora há pouco, e de Cássio Nunes. Leandro. Ok, Tainá, eu vou agora provocar vocês um pouco para poder a gente ouvir a análise de vocês com essa provocação, tá bom? O advogado, o principal advogado da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, que já foi até ministro do TSE, ele disse que a reunião realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, em julho, com os embaixadores, teve o intuito de corrigir falhas no sistema eleitoral, de querer transparência no sistema eleitoral. Já o vice-procurador-geral eleitoral, Dr. Paulo Branco, ele disse que as falas do presidente provocaram notável desconfiança da população sobre o sistema eleitoral. Como é que vocês avaliam esses dois lados? Janaína. Posso falar sobre o que ela falou primeiro? Claro. Por que eu entendo que seria interessante haver esse pedido de vista? Não só com essa perspectiva de ajudar a defesa, para o ex-presidente ter mais tempo. Na verdade, não é essa a minha abordagem. Mas para que esses tais documentos que foram adicionados aos autos posteriormente, sejam melhor investigados na CPMI e no próprio Supremo. Porque eu digo com toda tranquilidade, se essa inelegibilidade sair hoje ou nos próximos dias, o sentimento de metade do país vai ser de que está tendo perseguição. Mesmo quem não gosta do presidente, mesmo quem é crítico, mesmo quem gostaria de ter tido uma opção para votar em 22, não só os bolsonaristas, mas o sentimento vai ser, sim, de que está havendo uma perseguição. Porque houve um precedente muito próximo, que é o caso da chapa Dilma Temer, entendeu? E todos os preceitos foram diferentes. Então, me parece mais prudente que haja esse pedido de vistas, para que a tal minuta seja investigada, para que outros fatores venham à tona, já que eles vão decidir julgar o conjunto da obra e não apenas essa tal reunião, que haja um pouco mais de tempo para maturar esse material. Porque como é que justifica tornar o homem inelegível com base numa minuta que ainda está em análise? Entende? Então, não é só uma questão de ajudar a defesa do ex-presidente, é o tempo para que esse material seja apreciado nas esferas em que ele está sendo investigado. Não vai ser bom para o país essa decisão sair tão rápido, até porque não tem essa pressa, nós não estamos para ter eleição. Por que essa pressa? Madeleine? Essa questão... Os trâmites do julgamento em si, é claro que vocês entendem melhor do que eu, porque vocês são dessa área. Mas o que eu vejo Ela foi São Francisco também. Fiz, mas eu dou aula lá. Mas o que eu vejo, assim, de como as pessoas entendem o direito. A experiência do cidadão comum com o Poder Judiciário no Brasil, ela é muito ruim. São poucas as pessoas que vão te dizer que tiveram uma experiência boa e, na maioria das vezes, essas pessoas têm uma experiência boa porque encontraram lá um ser iluminado
que tem por missão atender o público e que sabe lidar com as pessoas, porque o sistema não é feito para funcionar. Uma vez até um professor querido também da São Francisco, que não vou dizer quem, me disse que eu ficava muito revoltada com o judiciário brasileiro, mesmo trabalhando nele na época, porque eu achava que o judiciário brasileiro era uma instituição dedicada a fazer justiça, quando, na verdade, ele é para manter a ordem econômica. E, nesse sentido, não podemos questionar a eficiência. Há 200 anos não se mexe na ordem econômica, né? O que a gente tem agora para explicar para as pessoas? As pessoas acham que é um país injusto, com razão. As pessoas, quando vão ao judiciário, elas se sentem maltratadas porque elas nem entendem, elas não entendem o que está falando lá. Eu tenho um amigo juiz que fala que dá sentença trabalhista, a parte que ganhou chora porque não entendeu. É um mundo que não é para as pessoas comuns. Ele tem uma linguagem própria, ele é de determinadas pessoas e todo mundo sabe que o tratamento de quem tem advogado bom é diferente. Haja vista quantas pessoas estão aí presas injustamente, presas sem nem inquérito, presas por reconhecimento de foto errada, e os nossos políticos estão com o tamanho da ficha processual que eles têm e não vão ser julgados. Então, o que vai ficar aparecendo para as pessoas é o seguinte, dá um Google aí, tomou posse na cadeia, vê quantos tem, desde a lei da ficha limpa. Minha coluna no UOL eu fiz hoje sobre isso. Desde 2010, que é a lei da ficha limpa, quanta gente tomou posse na cadeia, acusada de coisa grave, tráfico de droga, participação em chacina, participação em crime organizado. As pessoas não vão entender o pormenor jurídico disso. Elas vão falar, bom, tem a lei, mas o cara está tomando posse dentro da cadeia depois de ser acusado de participar de uma chacina. E aí quem é caçado? Deltan Dallagnol, que é um caso de Minority Report, ele foi caçado porque ele poderia se tornar inelegível caso fosse condenado num processo administrativo que não existia. Porque não tinha processo ainda. Não tinha nenhum processo. Então, assim, já é uma coisa que soa para as pessoas como persecutória. Aí, em seguida, vai o Bolsonaro. Depois vai o Moro. É uma coisa que pode ter uma explicação técnica, eu não sou da área, não domino. Mas vai ser muito difícil explicar para as pessoas que não está havendo um movimento persecutório. E nós estamos muito longe da eleição. Muito longe de qualquer eleição. Qualquer atitude contra o Bolsonaro agora, isso se é certo tomar ou não, os ministros do tribunal que sabem, eu não sei. Mas a consequência de qualquer atitude agora é que ele vira um Marte. Ele vira uma força. Ele ganha de volta até o pessoal que ele perdeu, porque ele perdeu muita gente dele por ser como é. Com certeza. Uhum. Ele ganha de volta, assim, não que ele ganhe de volta, mas a percepção de injustiça é algo que pode começar a se formar de uma forma difusa e daí as instituições vão ter muita dificuldade para controlar isso. Então, é um julgamento que, assim, ele pode ter ali sua parte técnica, 400 páginas, 1 bilhão de páginas, que a população não vai entender, mesmo que sejam lidas ao vivo, e que vai trazer, pela sequência de fatos, é muita coincidência ao mesmo tempo. Então, acho que é essa questão diante da qual a gente está agora. Como é que o país vai digerir isso? Muitos lulistas acham até hoje que o presidente Lula ser impedido de concorrer foi uma perseguição política. E isso mesmo os que admitem que houve corrupção, porque ali houve corrupção, devolveram o dinheiro, eles tiraram de onde? Plantaram? Não, devolveram o dinheiro. O cenário mudou totalmente, né? De lá para cá. Então, quanto tempo que... É esse raciocínio que eu faço. Um movimento desse de você impedir de votar em alguém, ele dura numa sociedade quanto tempo? Essa é uma questão que nós vamos ter que analisar com profundidade e com honestidade no Brasil. Samanta, a Janaína tocou naquele ponto em relação ao julgamento em 2017 da chapa Dilma Temer, em que processos não puderam, provas não puderam somar ao processo original, né? E é o que está acontecendo diferente agora, com aquela minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Uma minuta apócrifa, porque não estava assinada. E detalhe, né? até aí eu vou dar fatos aqui, a fala do advogado, o ministro Tarcísio Vieira, na quinta-feira, no início do julgamento, agora no dia 22, ele disse que a perícia desse material, que ele nem chamou de documento, encontrado na casa do ex-ministro, havia digital de 2 pessoas apenas, de pessoas técnicos da Polícia Federal.
não havia ali, não me falha a memória, técnicos da Polícia Federal, não havia digitais de outras pessoas, como, por exemplo, do próprio ministro. Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que essa mudança, né, toda mudança na jurisprudência de um tribunal, ela tem que ser ocasionada por uma mudança de paradigma. O que mudou do julgamento Chapa Dilma Dilma Temer para o julgamento Bolsonaro? São os personagens? Houve uma mudança na legislação? A gente sabe que não. Do ponto de vista jurídico, estritamente jurídico, seria quase impossível caçar o Bolsonaro em razão da reunião que ele fez com os embaixadores, porque a gente vive numa democracia, onde a gente tem liberdade de expressão, onde todas as instituições podem ser criticadas. E que quando a gente fala do justiça eleitoral, não são críticas, são ataques. Então, isso é muito complexo. Nisso eu concordo com um advogado, o Tarcísio, que a intenção era de apurar, de discutir. Isso faz parte do jogo democrático. Com a questão da minuta, não tem nada que vincule essa minuta ao presidente Bolsonaro. E eles estão julgando tudo no mesmo processo. Então, se vai ser tudo no mesmo processo, tem que se dar mais tempo para se examinar esses documentos e para a defesa agir. Agora, eu continuo achando, essa minuta é um crime impossível, porque não é algo que o presidente poderia fazer sozinho. Ele tinha que submeter esse ato em 24 horas para o Congresso Nacional aprovar ou não. Ainda que ele tivesse assinado, ainda que ele tivesse submetido, aquilo era juridicamente impossível. Qualquer aluno de direito tivesse colocado isso numa prova, a gente reprovaria, porque não tem embasamento jurídico. Então, eu acho que talvez a gente tenha esse pedido de vista, também acho que a gente não vai ter esse julgamento aqui, tem o recesso e a gente vai ter mais tempo para analisar isso. Mas é importante que a Justiça Eleitoral justifique o que mudou do julgamento da chapa Dilma Temer para o julgamento. Qual foi a mudança de paradigma? Qual foi a nova legislação? Né? O que justifica essa nova interpretação? Os personagens ou uma mudança do direito? Senão a população vai entender de forma errada, como a Madeleine acabou de explicar. Sim, porque o ex-presidente Bolsonaro vem com um discurso de perseguição. Então, a condenação dele é, olha, não estão me deixando ganhar nas urnas. É como se a história se repete, o que a Madeleine falou. O que aconteceu com o governo Lula parece que está acontecendo novamente agora com o Bolsonaro. E é importante que a gente aprenda com os erros, né? Para que eles não venham a ficar se repetindo. Ok, daqui a pouco a gente volta com outra rodada de mais discussão com outro tema.